você não conhecia, né? Mas vai. Essa parte não é de graça, essa aí não recebi da Bíblia. Então, eu queria falar da adoração, porque eu vejo muita gente que não consegue expressar seu louvor a Deus no culto. Eu não entendo, se você saiu de casa para quê? Para vir assistir concentrado, nervoso, com cara de doutor, juiz, no que tange. Amado, você veio adorar a Deus. Diante dele aqui ninguém é grande, todos são pequenos, todos são ínfimos. Então, se saíste de sua casa, por favor, esqueça quem está do seu lado, esqueça a vaidade, adore a Deus. Se rasgue na presença de Deus quando vai orar, brada com a própria alma e que a tua boca seja apenas a expressão disso. Louve com a maior alegria do mundo, ofereça louvor a Deus, amém? Ofereça o teu melhor louvor, cante com a maior alegria, amém? Se abra para a adoração. Aleluia. Amados, Deus não é apenas o Deus que construiu a razão, Ele é que fez a emoção. E há caminhos, há coisas na nossa vida que só saem pelo caminho da emoção. Quem frequenta ginásio aqui? Quem frequenta ginásio? Quem no ginásio já deu conta que tem um grupo mesmo que treina mais do que todos? Você vai entender uma coisa neles. Eles são emocionais. Quem já deu conta? Pessoas que estão, ele é emocional. Ele vai levantar uma coisa, começa a gritar. Ele está a chamar a drena para frente, porque ele sabe que vai levantar 120 quilos no supino. Ele começa a gritar logo. Por quê? Porque existe operação química que responde aos gritos, a estímulos, certo? Gritar é exatamente para acordar essa área química do nosso corpo. Então, amado, Deus não é apenas o Deus da razão, Ele é o Deus da emoção. Então, quando viemos para o culto, trazemos tudo. Trazemos a razão, mas também trazemos a emoção. Eu preciso que tudo em mim sirva a Deus, louve a Deus, amém? Tudo que tem fôlego, tudo que tem vida precisa ser expressão do nosso louvor, da nossa adoração. E o problema está ali, há muita gente que nunca se envolve com Deus, nunca se emociona, nunca. E depois começa a achar que a igreja aqui está mal, os outros aqui estão mal. Você perde o culto, mas nunca perde a irmã que vestiu mal, a irmã que lhe olhou mal, me passou, não me saudou, porque você estava muito atenta com outras coisas e você não estava no culto. Amém. Certa vez um jovem disse: pastor, eu vou sair da igreja porque eu não consigo ver. Eu sou muito organizado no que tange as minhas responsabilidades, essas coisas. Disse: mas por que a irmã fulana fala isso, irmão fulano? E o pastor diz assim: por favor, antes de você ir, eu gostaria de lhe dar só mais um culto só tua e eu quero te dar uma tarefa. E o pastor disse: vai, toma esse copo de água, controla, não pode cair nenhuma gota até o final do culto. E o pastor lhe deu o copo de água, ele ficou com o copo de água. Levanta, senta, louva, dá amém, amém. E ele ficou atento. Quando o culto terminou, o pastor lhe chamou no escritório: meu filho, tudo bem, tudo? O copo de água está aqui. Não caiu nenhuma gota. E agora tudo bem. Já que você cumpriu essa fase, me explica agora o que você viu de errado no culto. Não, pastor, não vi nada porque estava concentrado no copo. Disse: o problema está ali. É que você não tem nenhuma concentração. É por isso que você via os erros dos outros. Quem falou, quem fez, quem não vestiu, quem olhou, quem... Se você tiver uma razão para se concentrar no culto, nenhum irmão estará errado. Nenhum irmão estará perdido. Você tem uma razão para se concentrar. Eu vim me concentrar em Deus, amado. Eu estou um pouco me importando com o que você veio fazer. Eu vim adorar a Deus. Aleluia. Aleluia. Quem também veio adorar? Quem também veio adorar? Quem também veio adorar? Quem veio adorar? Então adora, celebra Jesus. Ofereça o teu melhor culto. Ofereça a tua melhor adoração. Ofereça o teu melhor louvor. Ofereça o teu melhor cântico. Aleluia. Glórias a Deus, aleluia, 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 aleluia. Ofereça o teu melhor louvor. Essa exortação vai para Jesus, é porque precisamos montar esse quadro. Amém? Às vezes a pessoa vem a Deus para dar um culto que cuida, mas vocês estão a fazer, vocês estão a apertar o outro, tá vendo? Você quer se abrir, mas o irmão de lado
carne, outro irmão pedra. Forças contra a tua adoração. Eu vivi no Ojaém, no meio de muitas igrejas congolesas. Glórias a Deus que o tempo da nossa igreja também não era areia, mas também tinha muito louvor, muita adoração. Mas eu tinha uma igreja vizinha que quando tivessem adorar, às vezes só estavam lá 5 pessoas, você pensava que estavam lá 100. Mas ele louvar. E eu ia para o culto, eles já estavam no culto. Quando eu voltava do culto, o culto dele não acabou. Às vezes começa às 8, mas até às 15 ainda vão a cultuar. Amados, nós precisamos entender o que é louvar a Deus. Aleluia, aleluia, glórias a Deus. Que o Senhor nos conceda o privilégio de oferecermos a Ele o melhor culto. Se o dirigente dizer é o momento de louvar, louve da melhor maneira possível. Deixa a atmosfera do Espírito lhe envolver. Aonde o Espírito de Deus está, aí há liberdade. Aonde o Espírito de Deus está, aí há que? Liberdade. Amém. Tome sua Bíblia no livro de Gênesis. Vou continuar falando de família. Eu gostaria que o amado abrisse o capítulo 5 e posicionasse ali. Eu acredito que todas as Bíblias vai calhar o mesmo. Eu vou ler o último versículo do capítulo 4, ler alguns versículos do capítulo 5. Temos 3 capítulos na leitura, sendo central o capítulo 5. Quem já achou? Quem consegue olhar um pouco acima do capítulo 5 e ver o último versículo do capítulo 4, o versículo 26? Quem consegue? Pois bem, os que estão no telefone estão a ver fumo. Glórias a Deus por isso. Porque tem que recuar. Vamos lá. Os que estão no papel mais fácil, né? Eu vou ler o versículo 26 do capítulo 4, que diz o seguinte. E a Sete, mesmo também nasceu um filho e chamou seu nome Enos. Então se começou a invocar o nome de quem? E começou a se invocar o nome de quem? Do Senhor. Eu vou ler o versículo 1 do capítulo 5. Diz a palavra: este é o livro das gerações de Adão. No dia em que Deus criou o homem, a semelhança de Deus o fez. Versículo 2, macho e fêmea os criou e os abençoou e os chamou seu nome Adão, no dia em que foram criados. O versículo 24 do capítulo 5 diz o seguinte: e andou Enoque com Deus, e andou Enoque com quem? E não se viu, mas porquanto Deus o tomou para si. Versículo 29 do mesmo capítulo diz o seguinte: e chamou o seu nome Noé, dizendo: este nos consolará acerca das nossas obras e do trabalho das nossas mãos, por causa da terra que o Senhor amaldiçoou. Vou voltar ao versículo 24, vou ler até o 29, só para os irmãos entenderem um processo que eu quero tratar aqui na mensagem. E andou Enoque com Deus e não se viu, mas porquanto Deus o tomou para si. E viveu Matusalém 187 anos e gerou a Lameque. E viveu Matusalá, depois que gerou a Lameque, 782 anos e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Matusalém 969 anos e morreu. E viveu Lameque 182 anos e gerou um filho. E chamou seu nome Noé, dizendo: este nos consolará acerca das nossas obras e do trabalho das nossas, por causa da terra que o Senhor amaldiçoou. No capítulo 6, versículo 8, está dito algo. Está dito assim, capítulo 6, 8. Noé, porém, achou graça aos olhos do... Versículo 7, para voltar ao 6. E disse o Senhor: destruirei de sobre a face da terra o homem que criei,
desde o homem até o animal, até o réptil, até as aves dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Estas são as gerações de Noé. Noé era varão justo e reto em suas gerações. Noé andava com Deus. Noé andava e gerou 3 filhos, Sem, Cam e Jafé. Palavra do Senhor. Pai, obrigado porque a tua palavra é boa, eficaz, mais espetacular da parede dos gumes. Pedimos que a tua palavra, Senhor, possa ser eficaz no nosso meio, nesta manhã, no nome de Jesus. Amém. Tome seu assento, Deus abençoe. Eu estou a ver aí a irmã Helena Lima. Deus abençoe. Se coloque em pé, feliz. Amém. Quem conhece a irmã Helena Lima? Quem conhece ela? Alguns já não conhecem, né? Só viajou uns meses, já tem quem não a conhece. Ela é filha aqui da Jesus, está vivendo com a família em Portugal e veio de férias, né? Veio de férias lá, veio descansar do frio de Portugal. Vamos lá pedir que a irmã Helena seja... Seja bem-vindo ao calor africano, amém? A sua terra, amém? Deus abençoe. Amém. Amados irmãos, eu continuo dentro do que comecei a tratar no domingo passado. Quem se lembra do que falamos domingo passado? Quem esteve aqui? O que falamos domingo passado? Alguns se perdem, uma semana já é para esquecer tudo, né? A espiritualidade da família, só o pastor Samuel lembrou, os outros estão nem aí, né? A vida já me ocupou, não quer saber do que se falou domingo, não. Hoje eu quero falar sobre ser uma família íntima de Deus no mundo degradado, no mundo em degradação. O que é ser uma família íntima? E aqui entra primeiro o conceito de família, como tratei domingo passado, como o conceito do homem. E tratei de colocar e posicionar o homem como sacerdote da casa, como cabeça da família, como aquela pessoa que é primeira, que é primária, que sobre este homem recai a responsabilidade, não apenas material, não apenas social, não apenas emocional, mas a responsabilidade espiritual da família. Recai sobre o marido a responsabilidade espiritual da família. E eu posso considerar também que em nossa nação, a maioria das famílias, elas estão destruídas exatamente por causa da irresponsabilidade dos homens. Maioritariamente. Irresponsabilidade dos homens. Homens irresponsáveis se tornam a porta da destruição de uma família. É só você ouvir a história das famílias. A maioria das quais que ficaram destruturadas, ficaram assim por causa da irresponsabilidade dos homens. Por causa de um homem banana, como já diz, um pai banana. Né? Seu pai banana de Viana, todos estão na sua responsabilidade. O pai banana das famílias, todos estão na sua irresponsabilidade. Ele se torna o elo do fracassar da família. Nosso país, nós até já temos sexta-feira como dia do homem. Mas é o dia do homem irresponsável. O dia em que o homem poderia ter tempo com seus filhos que ficaram a semana toda indo para a escola, sem ter tempo para ele, e ele acaba doando sexta-feira para estar com os amigos na irresponsabilidade. E aí se cansa toda sexta-feira, sábado vem ao madrugada, dorme o sábado inteiro, os filhos não o veem, não ouvem, e ele acha que ele é ser um homem, porque até lhe foi dado um dia de irresponsabilidade, de ser homem, de ser menino, de ser criança, de não assumir que já cresceu. Então eu tratei muito domingo passado sobre os homens entenderem que eles são os sacerdotes da família. Estão os homens aqui? Homens. Eu quero ver um grito dos homens. Vamos lá. Os homens. Vocês são os responsáveis, sobre vocês recai o cuidado da família, a segurança da cidade,
Amados, as civilizações, elas se construíram na segurança que os homens traziam à família, mas também à cidade. Aos homens recaía a responsabilidade do sustento da cidade, ok? O cuidado da cidade, a segurança da cidade. Por isso, os homens que estavam na porta eram homens, os que estavam na vigiar as sentinelas eram homens, os que iam à guerra e tinham espadas eram homens, os que iam para a caça eram homens, porque sobre os homens recai o sustento, recai o cuidado, recai a segurança e a proteção da família e da cidade. E a mulher certamente tem a responsabilidade sobre a casa, sobre os filhos, ok? Sobre manter firme os ideais do sacerdote da família na mentalidade das crianças. E então, nós estamos num mundo degradado e Satanás começou a degradar primeiramente os princípios. Satanás começou a remover os princípios das civilizações. É por isso, aquelas terras que se tornaram civilizadas, como, digamos, a Europa, uma grande civilização, a América, uma grande civilização, ou mesmo, vamos lá, as civilizações anteriores, quer fossem elas africanas, como as egípcias, a etíope, ou sejam elas as americanas, como as maias, todas elas cresceram, se engrandeceram por causa dos princípios, e todas elas se enfraqueceram quando os princípios foram sendo removidos. Sempre que uma grande cidade cresce, uma grande civilização se estabelece, certamente que fez esse crescimento surgir são princípios estabelecidos, seguidos, vividos, repetidos. E quando é que ela morre? Quando os princípios são removidos, são desrespeitados, ok? São atropelados. E hoje, olhamos para a Europa, ela é praticamente uma civilização cristã, hoje chamada uma civilização pós-cristã. A América, que também é praticamente a extensão dessa civilização, ela também é cristã. A América se estabelece sob os princípios cristãos, de tal maneira que no dólar tem o nome de Deus, ou pelo menos uma menção de Deus. In God we trust, em Deus nós confiamos. Então essa grande civilização, este grande império se estabeleceu por conta dos princípios cristãos. Quando você olha para a Europa, você precisa entender que aquela Europa é apenas a Roma. Essa Roma de Constantino, que se converteu ao cristianismo e acabaram transformando Roma, né, num império sob os princípios cristãos. A Europa, como nós a conhecemos hoje, aqueles estados europeus, são apenas irmãos romanos que se separaram, certo? Todos, o português é romano, né? O inglês é romano, o italiano é romano, é apenas a separação do Império de Roma que formou vários pequenos impérios romanos ou países romanos, e ali vai a língua latina, né? O latim veio o espanhol, do latim veio o português, do latim veio o francês, do latim junto com o germânico nasce o inglês. Ali você percebe que a Europa, ela nasce dessa civilização que antes de aceitar o cristianismo era bárbaro. É só você ver a maneira bárbara como eles matavam as pessoas, penduravam estacas, queimavam, né, no fogo, metiam afogados nas águas. E quando o cristianismo e seus princípios foram se estabelecendo, então o homem foram sendo humanizados. O humanismo começou a tomar controle dessa civilização e chegou um momento, após a Idade Média, que eles começaram a se assentar nos princípios cristãos, os princípios e os ensinos de Jesus passaram a nortear a organização social daquelas nações, daqueles povos, o desenvolvimento econômico, a partilha, a comunidade, a relação, o cuidado com as guerras, inclusive. Ali você vai ver a ONU, que hoje controla a média as relações, tudo nasce desses princípios que estabeleceram. Mas quando os princípios são removidos, também acontece o que começa a acontecer na Europa. Muita gente se sente um homem nascido em corpo de mulher, mulher nascida em corpo de homem. Eu sou um gato que nasci no corpo humano, e então, como eu sou gato, eu viro gato. Começo a fazer cirurgia para se parecer com um gato, começo a fazer cirurgia para se parecer com um cão. A jovem na Europa que hoje já não fala, só ladrão, e lhe amarra uma coleira, só anda já como cão, porque ele se sente um cão nascido no corpo humano. Então, a civilização de outrora, que estava assente em princípios,
filhos começam a se destruir, começam a se degradar por causa dos princípios removidos, do Deus que foi morto na mentalidade deles, começam a se tornar a maioria ateus e daqui a pouco essa terra entra em degradação. E nós que só consumimos tudo pela TV e pela internet, só vamos recebendo todo o lixo que vem de lá. E aí, minha família é criada no meio de tudo isso, no meio desta civilização ou dessa não civilização, onde já não existe princípio sobre homem e mulher. A pessoa nasce e você que escolhe depois dos 8 anos se você quer ser homem ou se quer ser mulher, submetendo-se a uma cirurgia, né, de mudança de sexo, sem mudar os nossos, né, XX, XY, e ali os homens vão até contra a própria ciência para andar em seus próprios pensamentos. Como é que eu crio minha família no meio de tudo isso? Como é que eu me torno uma família íntima de Deus, íntima dos princípios de Deus, no meio dessa degradação toda? Eu li Gênesis porque a Bíblia mostra que a partir do momento que Adão falhou, Adão foi expulso do jardim, lançado para fora para viver as consequências da sua própria desobediência. O mundo entrou em profunda degradação. Começamos a ver os sinais da degradação nos irmãos que se assassinam. Caim mata seu próprio irmão e não mata por outros motivos. Ele mata por causa de um motivo religioso, porque Abel ofereceu um sacrifício que agradou a Deus. Caim oferece um sacrifício que não agrada a Deus. E a partir desse problema, o Caim matou seu irmão Abel. A primeira manifestação da degradação do homem caído em pecado não é sequer a degradação financeira, não é degradação monetária, não é degradação econômica, não é degradação sequer social, ela é primeiro a degradação espiritual. O homem degrada-se espiritualmente. A degradação espiritual, posso linkar agora a degradação religiosa. A religião de Caim, invejando a religião de Abel, o matou. Não se admira nada que nós estamos no meio dessa confusão toda. E o que mais vemos hoje é surgimento de igrejas de Caim, querendo matar igrejas de Abel, porque uma busca respostas humanas, a outra deseja simplesmente respostas divinas. E hoje, infelizmente, nós quando vemos o multiplicar de denominações e até religiões, podemos ter certeza que estamos também em degradação espiritual. Não é o avanço da evangelização, é apenas a exterioridade do coração degradado do homem, que não deseja obedecer, mas se mandar. Não deseja seguir, mas se estar na frente para liderar. Você acha, por que muitos jovens, todo mundo quer ser líder, todo mundo quer ser pastor, todo mundo... Isso é uma degradação, é uma prova de degradação espiritual. É prova de que essa pessoa não quer seguir ninguém, não quer obedecer ninguém, ele não quer obedecer quem Deus ouve, ele quer ser ouvido. Se a Caim entendesse que Abel é ouvido, ele podia estar ao lado do seu irmão, me ensina, me instrui sobre como fazer para que Deus também me ouça. Mas ele, em vez de querer ouvir quem Deus ouviu, ele matou. E por isso ele também ouviu Deus. Mas não ouviu Deus pelo agrado. Ele ouviu Deus pelo desagrado. Não ouviu Deus para ser abençoado. Ele ouviu Deus para ser amaldiçoado. Alguns estão a ouvir Deus, mas ouvir Deus pelo desagrado. Ouvir Deus para serem amaldiçoados. Ouvir Deus para serem feridos. E este Caim, agora, em maldição, saiu pela terra, formou uma civilização nada civilizada, aonde havia rigor para com o pecado, nasceu filhos perigosos, maus, homens de sangue, e a terra
começou a entrar em profunda degradação. A terra começou a produzir seus espinhos. Caim formou uma terra perigosíssima. Até que Deus olhou para esse mundo de degradação e deu a Adão um filho chamado Sete. Quando a Bíblia menciona 3 filhos de Noé, de Adão, ele menciona Caim, o primeiro, Abel, o segundo que foi morto pelo primeiro, e depois nasce o terceiro. A Bíblia não diz que Adão só teve 3 filhos, não. Ele diz, e Adão teve filhos e filhas. A razão por que Deus menciona só alguns nomes é porque esses nomes estão na história, porque fizeram história ou geraram alguém que fez história. Então, outros filhos de Adão, inclusive as meninas todas, não foram mencionadas. Você não vê os nomes delas. Por isso, provavelmente, eles se envolveram mesmo entre eles, entre os irmãos. Porque muita gente pergunta, mas pastor, se Caim, quando fugiu da presença de Deus, foi numa terra e encontrou a civilização, fez filho qualquer, aqueles filhos são de quem? Amados, considera que ele vivia 900 anos, 300 anos. Se um moço de 20 anos já tem 20 filhos, imagina alguém que faz 300 anos, quantos filhos pode ter? Né? No tempo que não tem televisão, não havia anticoncepcional, amados, é filho para valer, ok? E as pessoas estavam bem, não tinham problema de saúde, não havia problema, por exemplo, no útero, não tinha problema porque não, as trompas, ovário, aquilo é fertilidade, ok? Nasceu um hoje, mas já engravidou amanhã, amém? E vai, é filho para valer. Então tinha muitos filhos lá, muitos filhos, então se envolviam entre os irmãos, era o normal, era o que acontecia. Hoje mesmo você já tem boa de mulher que é a tua vizinha, mas você se chama da tua prima. Hoje, já passaram muitos anos, né? Você está apaixonado pela tua prima. Quando vamos ver Abraão, anos depois, Abraão ainda está casado com a irmã. A Bíblia diz que Sara era irmã de Abraão, de pai, do mesmo pai. Nota só, de Abraão já tinha passado o dilúvio, passou muitos anos, mas ainda Abraão casou com a irmã. Então não se admira nada que Caim também tenha ficado com uma irmã, ou uma sobrinha, ou uma neta, né? Digamos, filha do irmão dela, do filho do irmão dela, né? Vamos lá, qualquer coisa que aconteceu lá. Mas vai, então desses coitos nasceu-se muitos filhos. Só que depois nasce um homem chamado Sete. E esse Sete gerou um filho chamado Enos. E a partir desse momento começou a se adorar a Deus. Em outra palavra, Sete se tornou filho de Adão, que veio restaurar a adoração. Em outra palavra, Caim nasceu do nosso pai Adão, mas gerou filhos distantes de Deus. Gerou filhos maus, assassinos, homens que matavam, de civilização de guerra. Mas nasce um filho chamado Sete. Esse Sete nasce Enos, e esse Enos se torna a expressão de adoração a Deus. Então, minha questão é, o que é ser uma família íntima no meio dessa degradação toda? Primeiro, precisamos ser uma família que achou graça diante de Deus. E essa graça que achamos, na verdade, é uma graça que nos achou. Nós fomos salvos. Primeira consciência, nossa família. Minha família é salva pela graça. Isso não vem de nós, é dom de Deus. Eu cresci num bairro onde o vizinho da direita não era crente, o vizinho da esquerda não era crente. Atrás, mais tarde, o vizinho virou crente, pela influência do meu pai também. Na frente do bairro não eram crentes. Então eu cresci dentro de um bairro onde meu pai me repetia sempre que nós éramos diferentes. Que nós não precisávamos ser iguais a todos. Lembro do tempo do sarampo. Muita gente apanhava sarampo. E o sarampo é que traz aquelas marcas no corpo, né? E todo mundo usava fita vermelha. Usava fita vermelha aqui no braço. Quem se lembra disso? No punho. Na perna. Na cintura. Acho que era uma cultura de Luanda. Todo mundo usava isso. Dizia para evitar contágio.
E naquele tempo, nos anos 90, você via muitas crianças com fio vermelho aí brincar. Nós brincamos só de cueca, sem camisa, para não sujar roupa de saída. Vai, né? Mas uma vez eu olhei, parece que aquilo está ficando na moda, tudo está muito bonito. Todo mundo com fio vermelho, crianças tipo são quimbandeiros, todos aí nascem no bairro, né? E eu cheguei a ser, no meu pai perguntei, papá, mas por que todo mundo tem fio vermelho no pulso, fio vermelho nos pés, fio vermelho na cintura e nós não? E meu pai me disse, o teu fio vermelho não está fora, está dentro. É o sangue de Jesus Cristo que te protege. É o sangue de Jesus Cristo que te guarda. É o sangue de Jesus. Naquele dia eu saí sem medo mais do sarampo, porque eu sabia que enquanto os outros metiam fio vermelho por fora, Deus colocou um sangue vermelho por dentro e eu estava seguro. E eu que? Os que tinham fio vermelho ainda pegavam sarampo. Nós nunca chegamos a pegar, porque a graça de Deus nos fez uma família diferente no meio das famílias. Ok? Quero continuar minha introdução. Minha introdução já é demorada porque dela depende o entendimento do resto. Certo? Então nasce Sete e Sete começa a adorar a Deus. Enos começa uma família que adora a Deus. Quem é o homem que nasce de Adão e a partir daquele momento começa a se adorar a Deus? Sete, não esqueça esse nome. Se você esquecer, é só lembrar o número da camisola de CR7. Sete. Certo? Sete é o nome do menino que passa a ser a restauração da adoração na família de Adão. E Enos continua. Desta família surge uma geração poderosíssima que começa com Enoque. Enoque é um homem que não só conheceu a Deus, começou a adorar a Deus. A Bíblia diz de Enoque o seguinte: e Enoque andou com Deus e não se viu mais, porque Deus o tomou para si. Olha só esse homem, ele era tão íntimo de Deus, ele era tão profundo a Deus, ele andava com Deus, e por causa disso Deus diz assim, não, você é santo demais para essa geração não merece um homem tão puro, um homem tão justo, um homem tão reto, não adianta ficar ali, para não veres a corrupção, vem. Amém? É por isso, deixa eu abrir um parênteses para dizer assim, nem toda morte precisa ser vista como vergonhosa. Há pessoas que Deus se agradou tanto delas que nos deixou aqui. É que eles são tão puros, têm os olhos tão limpos que você não pode ver mais a corrupção. Vem cedo, vem cedo. Alguns que morreram cedo não morreram porque Deus os detestou. Antes, pelo contrário, é porque Deus os amou. Os amou tanto que Deus os tirou antes mesmo que eles entrassem em qualquer via de corrupção ou fosse contaminada com qualquer outra situação da degradação dessa sociedade. E foi assim com Enoque. E Enoque andou com Deus e Deus o tomou para si. Só que Enoque viveu pouco tempo, cerca de 300 anos apenas. E nasceu um filho chamado Matusalém. Porque 300 anos daquele tempo é moço. Ok? Morreu um mocinho. Um moço de 300 anos. Só para vocês terem ideia, o filho dele, Matusalém, viveu mais de 900 anos. 3 vezes mais que o pai. Certo? E Enoque gera a Matusalém. Matusalém vive, é o homem que mais viveu na terra. Deus se agradou tanto de Enoque que lhe tirou cedo. Mas se agradou tanto dele que deu ao filho dele anos que não deu a ninguém. Por causa muitas vezes dos pais, os filhos vão viver benefícios extraordinários. Por causa dos pais, da integridade dos pais, os filhos vão colher frutos maravilhosos de vida, longevidade, bênção. Amado, nós precisamos de pais que garantam que sua vida será bênção para os seus filhos. Amém? Porque há coisas que você semeia hoje, por causa da tua fidelidade, por causa da tua vida, por causa da tua integridade, que os teus filhos é que vão colher. Há bem que você faz hoje, que você não colherá diretamente. Teus filhos vão colher. Amém. Quando Saul morreu, Davi era muito amigo de Jonatas. Jonatas morre junto com o pai. Porque por causa do erro de Saul,
Jonatas, filho de Saul, vive consequências nefastas da desobediência do pai. Saul morre na guerra que mata Jonatas, porque filhos podem morrer por causa do erro do pai. Só que, quando Davi assume o reino, pergunta, não tem alguém que é filho de Jonatas que eu possa lhe fazer bem? Disseram, só sobrou um, Mefibosete, que é aleijado, porque no dia que estavam a matar a família de Saul, o babá dele, o moço que lhe cuidava, pegou, começou a correr com ele, deixou cair e partiu as pernas, mas ele está vivo. Disseram, me traga aqui esse Mefibosete, que é filho do meu amigo Jonatas, porque eu quero lhe cuidar. E recebeu a Jonatas, lhe deu toda a herança do pai dele e lhe fez sentar como príncipe. Porque se o erro de Saul mata o filho dele, Jonatas, o acerto de Jonatas faz bem ao seu filho Mefibosete. Pastor, o que eu fiz de mal? Vai afetar teu filho. Pastor, o que eu fiz do bem? Vai abençoar teu filho. Jonatas morreu no erro do pai, mas Mefibosete viveu no acerto. Viveu no acerto do pai. Mesmo aleijado, fizeram mesa da altura dele. Sentou-se no chão por causa dele. Lhe foi dado riquezas. De um dia para a noite, Mefibosete se tornou príncipe. Sentava na mesa real. Mas eu fiz que não fizeste nada. Teu pai que fez. Meu pai te fez que era meu amigo. Teu pai era meu amigo. Quando teu avô me perseguia, teu pai me guardava. Quando teu avô fazia mal, teu pai é que me queixava. É que me dizia, foge, meu pai quer te fazer mal. Por isso teu avô me fez mal. E ele colheu o fruto do mal dele. Mas teu pai me fez bem. E eu vou te dar os frutos do bem dele. Amém. Glórias a Deus. Por favor, pai, não viva por ti, viva pelos teus filhos. Não ande por ti, ande pelos teus filhos. Não faça apenas pensando em ti. Pense nos teus. Há pais que viveram e deixaram confusão para os filhos. Deixaram conflitos nos filhos. Deixaram heranças de tragédia nos filhos. Deixaram traumas nos filhos. Existe uma geração de homens e mulheres que viverá para a glória de Deus num mundo em degradação. Quem está aqui para viver para a glória de Deus nesse mundo em degradação? Família íntima no mundo em degradação. 7 anos, segue adiante. Enoque, Matusalém. E Matusalém nasce Lameque. Lameque, não Lameque, a família de Caim também tinha um Lameque, que também tinha morto alguém. Esse Lameque não, esse Lameque é crente. Ok? Podemos ser xará, mas se você tem Deus, você é diferente. Podemos ter o mesmo nome, mas não temos o mesmo caráter. Podemos ser chamados do mesmo jeito, mas não temos o mesmo Deus. O Lameque daqui gerou um filho chamado Noé. Olha só, qual é a história de Enoque? Quando você fala de Enoque, qual é a coisa que mais fica gravada? Andou com Deus. Quando você fala de Matusalém, o que mais te marca? Viveu muito. Quando fala de Lameque, o que marca em Lameque? O que marca em Lameque? Nada, né? Lameque gerou Noé. É isso. Há pai que o triunfo dele não vai ser nada que ele fez. É só quem ele nasceu. Ele não fez nada. Só gerou alguém. Amado, há pessoas que a história dele não vai ser porque comprou, vendeu. Não, é só gerou o fulano. É pai do fulano. É pai da fulana. É pai. É mãe. Aleluia. Não, ele não fez nada. Ele é só mãe do. No bairro em que eu cresci, os bacongos muitas vezes não se chamavam pelo nome, se chamavam pelos filhos. Minha mãe era mãe do Jorge. Tia Amador era mãe do Miguel. Ela soube assim, mãe do Miguel. Não tem sal? Tem.
Mãe do Jorge, eles se chamavam assim, mas eram amigas. Por que se chamavam pelo nome dos filhos? Porque a mãe ou leva a vergonha dos filhos, ou as vitórias dele. Então há filhos que vivem marca dos pais, mas há pais que vivem as marcas dos filhos. Então, se eu tenho uma família que o meu filho vive minhas marcas, eu posso ter uma família que eu também vou viver as marcas do meu filho. Um dia eu vivi as bênçãos do meu pai, de ter um pai homem de Deus, um homem sério, mas hoje meu pai, assim está no Brasil, já acordaram cedo para assistir com a minha mãe, os filhos deles. Porque há dias que eu fui chamado pelo nome do meu pai, mas hoje meu pai é chamado pelo meu nome. É filho do Roy, hoje agora é pai do Sadraque. Porque um dia o pai perde nome, quem ganha nome é o filho, e o pai se arrasta no nome do filho. Eu estou a ver homens aqui que vão ter nomes para arrastar seus filhos, mas estou a ver filhos aqui que vão ter nome para arrastar seus pais. A família íntima. Lameque não tem outra história. História de Lameque é só gerou Noé. É pai grande. Por isso, minha mãe, não está acontecendo nada contigo, não liga. Ninguém está te dando a fama, não liga. Não és a bonita, não liga. Não és a fofa, não liga. Não és a empresária, não liga. Trabalha só o papel de mãe. Pega esse miúdo, lhe ralha, lhe organiza, lhe orienta, revisa com ele, lhe organiza. Fala, minha história está a vir. Eu sou Lameque, eu não fiz nada, mas o que eu nasci, quem eu nasci, quem eu fiz, quem eu estou a fazer. Gaste tempo com tuas crianças, gaste tempo com teus filhos, gaste tempo neles, promova os dons de Deus na vida dessas crianças. Uma família íntima de Deus precisa entender que Deus faz passar na consanguinidade da família a história de sua boa vontade. Amém? Deus é mesmo Deus das famílias. Vou repetir, Deus é Deus, e não me leva mal, Deus na Bíblia é Deus das famílias. Deus gosta, embora de família. As coisas dele ele mete nas... Deus esconde seus dons na família. É por isso, quando Deus chama Abraão sozinho. Abraão, vem. Para quê? Família. Em ti serão benditas as famílias. Abraão, e aí é como? Estou velho, o senhor morre. Isaac, sim, como fui com teu pai, serei contigo. É por quê? Famílias. Isaac ficou velho, Senhor, morre. Jacó, eu sou Deus do teu avô Abraão e teu pai Isaac. É o quê? Família. Jacó morre. Deus pega na família que estava no Egito. Mais de 400 anos. Parece que Deus esqueceu. Não esqueceu. Moisés, quem és tu? Eu sou Deus do teu pai Abraão, Isaac, Jacó. As famílias que estão no Egito têm que ser libertos. Vai lá e diga a Faraó, deixa o povo sair, caminho de 3 dias do deserto para me adorar, porque eu sou Deus das famílias. Só que essa promessa não se encerra em Israel. Israel foi organizada em família, a família de Judá, família de Levi, família, as tribos são várias famílias, e aí essa nação se torna una e poderosa, alcança a terra prometida, só que Deus levanta e confirma o reinado sobre uma família. Davi, você vai ser rei, e depois de ti teu filho. Davi morre, Salomão, como fui com teu pai. Salomão morre, Roboão, divide em 2 famílias o povo, mas diz, não faltará na casa de Davi um rei. E isso segue, da casa de Davi continua, até que o único e o último rei vem e nasce de uma virgem, Jesus. E essa promessa sai de Israel e entra para o mundo e alcança
as famílias. Em ti, Abraão, serão benditas todas as famílias da terra. Minha família está lá, minha família está lá, tua família está lá. Em Abraão, na fé de Abraão, todas as famílias. Minha família é parte da promessa. É que minha família já está a nascer. Não é para Deus fazer nova promessa. É para nós entrar na promessa que Ele já fez. Eu já encontrei promessa feita. Papa feita. Eu só tenho colher da fé e toma. Vou tomar teu assento. Deixa eu explicar aqui algo que está no meu bolso. Uma família íntima de Deus. Eu escrevi que a família de Noé é a extensão da história de Sete, que começou a adorar a Deus no mundo caído e culminar na história de Enoque, que andou com Deus e não se viu mais. A intimidade de Noé com Deus era uma herança familiar e geracional. Sua linhagem Adão e seu pai, seu avô, seu bisavô andaram com Noé. Veio de uma família íntima com Deus. Amado, sabe qual é o prazer de você vir de uma família íntima com Deus? É que você já nasce sob a herança da intimidade. Eu estou a falar aqui para pessoas como eu, que já encontrei uma geração de fé, ok? Meu pai se converteu exatamente por causa da minha mãe. Minha mãe é a mãe na fé do meu pai. E meu pai é pastor da minha mãe. Porque o senhor Roy, se não encontrasse a dona Luísa, talvez morria já. Com os poderes dos Tótila, os feiticeiros do Mbaza Congo já lá perto, já ia morrer já rápido. Mas a dona Luísa, como ela se converteu lá no quilômetro 11 do Kazenga, né, cometeu lá um erro que Deus lhe livrou, depois mais tarde, um erro de ser da igreja e namorar com o ímpio do meu pai. Ele está ali, a me ouvir hoje. E eu tenho certeza que a minha mãe está rindo. Ela me contei algo na quinta-feira sobre ele. Me ligou, não conta mais. Já passou, essa parte já passou. Eu não conto mais na pregação. E meu pai era alfaiate, costureiro. E minha mãe já viúva, né? Perdeu o primeiro marido. Foi lá cozer. Meu pai era marcha de mulher. Também tinha Marconte nos anos 70. E meu pai e minha mãe foi lá. E meu pai, aquela coisa, né? Tirar medida. Encosta aqui, fita, a altura que eu gosto, a cintura, que cintura maravilhosa, né? Pescoço, meu pai já estava tirando medida na senhora, e a minha mãe não aguentou as medidas tiradas, né? Foi costurada. Meu pai engomou ela ficou lisa e acreditou. Ela acreditou. E aí foi, se desviou, não sei se ele meteu na disciplina, nunca me contou essa parte, mas aí foi ficar com meu pai. Só que isso custou muito para ela, porque ela entrou na família terrível, ataques espirituais terríveis. Minha tia Elisa conta que foi terrível, porque muitas vezes minha mãe não conseguia dormir por causa dos ataques espirituais. O rapaz antes de mim, que faleceu, passou por muitos ataques espirituais. Minha tia Elisa conta que muitas vezes havia barulho no teto, choros, gatos a chorar, aquelas aves estranhas no quintal. E ele disse, não conseguíamos entrar para dentro de casa cedo por causa do barulho. E minha mãe aguentou tudo isso por causa de amor. Uma viúva que estava com 2 meninos, recebida por um homem que a amou muito, e a família não concordou. Você imagina, só nos anos 80, você arranjar uma mulher que já tem 2 filhos, se agora já dá problema, imagina naquele tempo. Meu pai ama, meu pai aguentou barulho de todo mundo, manteve ali a mulher dele, a mulher da vida dele, e aguentou a confusão toda. E minha mãe confiou no amor de um homem de verdade, num homem de palavra, porque há homem banana. Não vou falar, mas se o Espírito está a mandar, eu vou falar, né? Porque há homens que não têm autoridade, não têm coragem.
qualquer conselho da tia, da mãe, da avó, quem vem lhe meter na cabeça, ela obedece, não, tem que obedecer minha família, quando minha mãe fala, você quem, meu Deus, que cresceu para continuar neném, sem autoridade, para dizer sim ou não. Cresce, rapaz, cresce. Você precisa crescer, irmão, você precisa crescer. Cresce e defenda a tua mulher, seja homem de verdade, seja corajoso. Amém? E minha mãe está ali, pior, minha mãe não tinha só 2 filhos, minha mãe não era conterrânea do meu pai. Naquele tempo, você é do Zaire, arranja uma mulher do Is, de uma outra linguagem, de outra linhagem, aí vai, tinha a prima da fulana, não podia ficar com fulana. Meu pai aguentou o bagulho, né? E segurou a barra toda. Esse menino falece e meu pai, então, é visitado por um anjo no sonho, que se apresentou como anjo da igreja da tua mulher, e então meu pai creu no evangelho exemplificado e pregado por minha mãe ou pela igreja do meu pai. Ajudado pelo evangelista Gabriel, que também já está com o Senhor, meu pai é apresentado a Deus, e nessa altura minha mãe está grávida do Sadraque. E ele vai às águas em novembro, e pelo menos 15 dias depois eu nasço. Eu nasço já debaixo desta graça da paternidade cristã. Essa é a razão porque meu pai me deu o nome de Sadraque, porque ele acreditou que qualquer fogo da vida não me queimaria, qualquer ataque não me queimaria. Glórias a Deus. Então fogo não é uma boa opção para me atacar, ok? Nem fogo, nem tiro, nem nada. Fogo não é uma boa opção. Eu sou Sadraque, né? E vai. E nasço debaixo desse momento. E depois de mim, todos os meus irmãos. Então, nasço debaixo dessa graça familiar. Ainda havia uns poucos ataques, alguns poucos sonhos, algumas poucas tentativas, mas meu pai era um homem intenso de oração. Então, eu já tenho o privilégio de ter tido um pai crente aqui. Agora eu sou crente aqui. A Aniela já encontra 2 gerações antes dela. Mas tem pessoas aqui que me ouvem pela primeira vez. Estão a vida de família com ancestralidade, com ritos, com coisas que viram, com rituais que fazem, com visitação aos cemitérios, com bugigangas em casas. Amado, se você não for como eu, alguém que já tem um pai crente, você é o pai crente que Deus está a chamar. Você é o pai crente, o começo de uma intimidade na tua geração. Você é a pessoa por meio do qual Deus vai estabelecer uma família íntima no mundo em degradação. E para isso, por ser o começo na tua geração, você vai encontrar lutas, guerras, resistências. Mas você precisa ser firme. Você precisa ser fiel e estabelecer um tempo novo, de uma intimidade nova na tua geração. Princípios novos na tua geração. Se na outra geração só se arrastavam, na minha, a partir de mim, só vai casar. Se na outra era feitiçaria, aqui vai ser oração. Se lá era rituais, aqui vai ser adoração a Deus. Meu pai estabeleceu uma nova regra. Se tornou um homem de rigor. Não a bebida, não se comprava bebida na minha casa. Me lembro da primeira vez que um tio meu me deu dinheiro, eu tentei fazer negócio. E o negócio, depois de analisado, eu pensei, negócio que vai dar muito dinheiro é cigarro. Fui fazer conta, um maço de cigarro, cada cigarro X, mano benga, fuma, fulano, vou fazer muito dinheiro no bairro. Fui comprar um maço de cigarro, bem alegre para mostrar no meu pai. Meu pai me deu uma surra santa. E perguntou-me, você quer vender cigarro para quê? Não, papai, eu fiz as contas matemáticas, vai dar lucro. Diz, mas lucro que vai destruir por mão de outras pessoas. Lê aqui, fumar mata. Então, quem matar os outros por quê? Disse, papai, então deixa só eu devolver para o dinheiro. Não devolve, deita na fossa. E eu perdi meu primeiro negócio, porque tentei vender cigarro. E de lá para cá, nunca, eu detesto cigarro. Não é só porque eu fumo mata, é porque gastou meu dinheiro de negócio. Eu não gosto do cigarro para isso, ok? Para nada, para coisa alguma. E depois de algum tempo, quando eu consegui outro dinheiro, comecei a fazer negócios de bancada. Você sabe, o Bacongo gosta de negócio, certo? Comecei a fazer negócio de bancada, aí vendia rebuçados, chuinga, gorilas, bolachas, e o negócio ficou um bom tempo, a bancada foi crescendo. Só aconteceu que certa vez meu pai, enquanto fazia seu táxi, era motorista, acidentalmente tocou em uma criança que aí na Sopão que perdeu a vida. Meu pai ficou preso, praticamente eu fiquei o sustentador da casa, com os negócios da bancada. E depois tinha que matricular meus irmãos, matriculei na escola, comprei material e a bancada acabou. Mas pelo menos meus irmãos ficaram, né?
e estudaram, e de lá o Senhor me salvou e me tornei um homem de oração, e já não tive mais tempo para negócios, porque eu ficava 7 a 10 horas só a orar por dia, imagina. Depois tinha que ir para a escola, depois tinha que ir para o jejum, depois tinha, então minha vida era busca de oração, estudo da palavra, igreja, e quando eu estava na oração era orar, no dia de se palitar 4 horas, no dia de orar a sério 7 a 10 horas, então minha vida já não deu mais tempo para negócio, de lá para cá sou apenas um ministro do evangelho, cuidando da palavra e de oração, deixando outras coisas com outras pessoas. Amados, estou a contar isso para dizer o quê? Que eu tive a graça de nascer debaixo de uma autoridade espiritual de meu pai. Então, eu estou hoje não só a viver a colheita do que eu plantei, mas também a colheita do que meus pais plantaram na fé, plantaram no espírito. Mas alguns de vocês não. Vocês vão ser o início da espiritualidade familiar, o início da conversão, o início da pureza, o início da santidade. Mas o grande problema é o quê? É que pessoas que estão a se converter nesse tempo não têm rigor suficiente para estabelecer esses princípios na família. Você se converteu agora, mas na tua casa só passa músicas mundanas, bebida pode entrar e sair a qualquer hora, cigarro, você não tem um rigor. No início de estabelecer de um princípio numa família, quem começa tem que ser rigoroso. Algumas vezes exagerados. É por isso que Deus não deu a graça sem primeiro dar a lei, porque a lei se torna aio para ensinar, mas a graça vem estabelecer a plenitude da comunhão. Então você precisa ser rigoroso quando você vai estabelecer uma nova maneira de viver, uma nova maneira de andar. Como é que nós caminhamos? Você precisa ser o início, o professor, o aio da família. Você precisa ser rigoroso. Por quê? 3 pontos para terminar. Primeiro, a intimidade, para os que gostam de escrever, a intimidade, primeiro, se vive no exemplo daqueles que vieram antes de nós. Diga comigo, a intimidade se vive no exemplo daqueles que vieram antes de nós. Repita para não esquecer, a intimidade se vive no exemplo daqueles que vieram antes de nós. Noé andou com Deus, por quê? Porque lá o bisavô dele, Enoque, andou com Deus. O pai dele, Lameque, andou com Deus. O avô dele, Matusalém, andou com Deus. Então a intimidade também se vive no exemplo daqueles que vieram antes. Amados, quando eu tenho na vida alguém que já andou com Deus, facilita o meu andar. Porque eu evito erros que ele já evitou, erros que ele já corrigiu, a caminhada que ele já aperfeiçoou. A intimidade também se vive no exemplo. Amados, se você não é o exemplo, talvez você tenha um exemplo. Siga o exemplo. Amém? E a Bíblia é feita também disso. De intimidade seguida por pessoas que já andaram antes de nós. Eu escrevi nessa fase do seguinte: Deus apresenta a Moisés como Deus de Abraão, de Isaac e Jacó, já expliquei, ok? E Deus vai indo, estabelecendo suas palavras em Abraão, continua a estabelecer essa palavra em Isaac, continua com Jacó, Jacó com José. Quando José vai para o Egito, José já não tem família, ou tem? José é escravo na casa de Potifar. Então por que José resiste uma mulher bonita como aquela senhora rica? Por quê? Porque mesmo sozinho a família estava na cabeça dele. Em outra palavra, aqui é normal, patroa se envolve com o empregado. Na minha família, de onde eu vi, não é normal. Nós não fazemos isso na nossa terra. Minha família não é dessa prática. Meus princípios não me permitem. O que eu aprendi, o que eu recebi, não me permite fazer isso. Por isso a Bíblia ensina o menino no caminho que deve andar. Porque quando ele for velho, não vai se desviar dele. Amado, nem a velhice anula o princípio estabelecido na infância. A minha pergunta é: temos uma família onde os princípios são passados? O que estamos a ensinar para os nossos filhos? O que estamos a aprender com os nossos pais? Quais são os exemplos? Vou colocar da seguinte maneira. Primeiro, filho, levanta. Primeiro, Deus liga. Só que o Deus que liga, primeiro desliga. Quando Deus chama Abraão, ele diz assim: sai da tua terra e da tua parentela. O que Deus estava fazendo com Abraão? Estava ali desligar do pai dele. Mas a palavra: eu não posso fazer nada em ti se primeiro não te desligar. Porque você é automaticamente herdeiro
da terra, dos hábitos, da cultura e da instrução dos teus pais. E a única maneira que eu tenho de te fazer pai é te tirar do pai. Primeira coisa que Deus faz com Abraão, lhe desliga da herança cultural, social e espiritual dos seus pais, porque eles adoravam deuses. A paternidade pagã. E desligou. Alguns de vocês vão ser desligados antes de ser ligados. A herança de onde viemos é herança espiritual pagã, diabólica. Na minha família se faz isso. E há muitos crentes que têm dificuldade de aceitar desligamento. Ele é da igreja, mas nós temos encontrado isso. Alguns crentes até mais simples, eles te falam, pastor, eu tive óbito na minha família, estão a dizer que temos que beber um gole da água que deram com ele, vão no morto. Tá aí mesmo assim, você me batizando nas águas, tá beber água que deram com ele banho, porque você não aceitou o desligamento de Deus. Primeira coisa que Deus fez com Abraão é, lhe desligou de seus pais. No caminho, lhe disse, te farei pai. Andou com ele. Quando Isaac vem, Isaac já não está desligado, Isaac está ligado. A instrução de quem? De Abraão. Jacó já está ligado, a instrução de quem? De Isaac. José está ligado, a instrução de quem? Jacó. Moisés já está ligado, a instrução de quem? De Israel, porque Jacó tomou o nome de Israel. Em outra palavra, Deus está a construir uma ligação, mas não pode fazer isso sem primeiro desligar. Porque a nossa intimidade é mantida no exemplo daqueles que vieram antes de nós, das pessoas que nos Por isso a Bíblia diz no Novo Testamento, vocês precisam imitar a fé dos vossos pastores. Amém? Imitar a fé. Por que Paulo está a dizer isso? Porque ele entende que a nossa fé também é mantida no exemplo daqueles que vieram antes de nós. Obrigado, filho. Quem veio antes de nós? Timóteo. Timóteo é homem de Deus. Quem lembra de Timóteo? Quem conhece Timóteo? Temos 2 cartas de Paulo com o seu nome. Ok? 2 Timóteo 1,5 diz o seguinte. Vamos lá. Trazendo à memória a fé não fingida que há em ti, o qual habitou primeiro em tua avó Loide e em tua mãe Eunice. E estou certo que habita também em ti. A fé que primeiro habitou em quem? Em tua avó Loide, depois foi em quem? Tua mãe Eunice, e tenho certeza que habita também. Olha só o processo. Tua avó, tua mãe, agora em ti. Noutra palavra, tua avó começou, tua mãe continuou, e eu tenho certeza que essa fé também habita em ti. E o que é a fé? Paulo definiu, a fé vem pelo ouvir. Quer dizer que o que a avó ouviu, ensinou na mãe que ouviu, o que a mãe ouviu, ensinou no filho que ouviu. A minha pergunta é, o que os teus filhos ouvem de você? O que as tuas crianças ouvem de você? É por isso, amados, Satanás entrou no púlpito da igreja e mudou a pregação. Porque ele sabe que a partir da pregação mudada, nós não teremos famílias íntimas de Deus. O que vocês ouvem na igreja toda hora? Carro, dinheiro, vida boa, tua casa vai ser a melhor do bairro. Isso vai ensinar quem nas crianças? Isso, com conduzir, com carro, com travão, com casa. O quê? Você não ensina pureza, você não ensina santidade, você não ensina caminho, você não ensina fé, você não ensina comunhão, você não ensina graça, você não ensina misericórdia, você não ensina bondade, você não ensina esperança, você não ensina fé, você não ensina nada disso. A igreja se tornou um antro onde Satanás mudou a pregação para atender aos caprichos humanos, aos interesses terrenos. Coisas essas que não estabelecem a espiritualidade e a intimidade no coração do homem. Por isso, quando pregamos princípios da palavra, quando estabelecemos princípios, vocês fogem do culto. Porque gostariam de ter mais um culto de oba-oba, de pula-pula, de tua vez. Está amarrado, amarra. E foge, passa longe das portas desses cultos que não ensinam o que você vai passar para os teus filhos.
Aleluia! A fé e a intimidade é vivida no exemplo daqueles que nos antecederam. Nós temos um antecedente. Quem tem antecedentes na sua família? Quem tem antecedentes? Quem tem antecedentes espirituais na sua família? Só aqueles que têm. Quem tem antecedentes bíblicos, princípios estabelecidos pela mãe, pelo pai? Quem tem? Quem não tem, mas ele vai ser esse. Ele vai ser. Quem vai ser? Quem vai ser o princípio que os filhos um dia vão seguir? Que os netos um dia vão repetir? Que os bisnetos um dia vão... Quem vai ser? Quem vai? Eu quero ver a tua mão levantar. Alguém precisa ser. Alguém precisa ser. Aleluia. Você vai ser o baluarte, o estandarte da tua família. O sacerdote da tua geração. Aleluia. Fé que habitou em tua avó, na tua mãe, e eu tenho certeza que também habita em... Noutra palavra, habitar é quê? É viver, né? Noutra palavra, tua avó foi casa da fé. Tua mãe foi casa da fé. E eu sei que você também é casa da fé. Então quer dizer que aqui existe uma herança. Uma herança que saiu da avó, chegou na mãe e agora alcançou quem? O filho. Aleluia. Então, amados, eu queria hoje primeiramente dizer, seja uma mãe de fé. Se você estiver ao lado de alguém, lhe diga, seja uma mãe de fé, ou um pai de fé. Lhe fala com certeza, para ele ter certeza. Outra vez, quem era Timóteo? Timóteo era discípulo de Paulo. E a mãe dele, a mãe Eunice, filha da mãe Lloyd, era judia, certo? A fé judia, estamos a falar da fé judia. Mas o pai de Timóteo era grego. Quer dizer que em Timóteo aconteceu duas coisas. Desligamento com a paternidade grega, filosófica, dualista, mas ligamento com a maternidade judia, espiritual, de fé e de esperança. Quer dizer que não há ligação sem desligamento. Para Deus te ligar a algo, você precisa aceitar que Ele te desligue coisas. A minha pergunta é, identifique primeiramente quais coisas você precisa desligar. Quais princípios você precisa esquecer para que se estabeleçam os princípios de Deus. Eu estou insistindo nisso por quê? Porque há muita gente que já veio à igreja, mas continua sob os princípios da paternidade pagã. Ele resiste à palavra de Deus. Por exemplo, a palavra de Deus fala que o homem deixará pai e mãe. Nós não temos, ou nós temos ouvido muitos casamentos fracos na igreja. Até de irmãos em Cristo, batizados, pregadores do evangelho no altar. Mas que se você ouvir o conceito dele de casamento, é pagão. É ímpio. Mulher não é família. Você não... Mas você mesmo da igreja lê Bíblia. Tua expressão é essa. Maltrata a tua mulher, destrata ela, não lhe cuida, não lhe protege. Tuas cunhadas, tuas irmãs vêm, tratam mal a cunhada, e ela tem que aceitar, e eles da igreja, está metendo uma Bíblia aqui, e está aí na igreja domingo. É bom andar com Jesus. Você não está a andar com Jesus, você está a andar com um livro preto que você não lê. Deus não se tornou o baluarte da tua casa, da tua família. Você é pagão, você não é íntimo. Se tua mulher contar a história, há mulheres que se contarem a história até do marido dela, que é pastor, é melhor lhe meter na disciplina, o senhor. Pastor à toa. Male, malaique. Mas é pastor. Um homem chamado Simão ajudou Jesus a levar a cruz. Simeão ajudou Jesus a levar a cruz, e a Bíblia conta a história dos seus dois filhos. Um deles, o Rufo, que se tornaram importantes na igreja. Amado, como é que dois rapazes se tornam importantes até na relação com os apóstolos, só porque o pai dele ajudou a levar a cruz por um troço só? Quando o pai aceita a cruz, os filhos vão viver os benefícios disso. Tome sua cruz e siga, e os teus filhos vão colher benefícios disso. Os filhos não fizeram nada, o pai só ajudou. Jesus estava cansado, ele meteu a cruz nas costas, levou. E Simeão era de Cirene, africano. E os filhos dele ganharam nome na igreja, porque o pai deles aceitou.
E quando mencionava, dizia assim, não, fulano, filho do homem que ajudou o Senhor a levar a cruz. Aleluia! É por isso, quando tiver a oportunidade de ajudar a igreja, a obra de Deus, não maia, ajuda, sirva, se dedica, porque os frutos de você servir o reino de Deus, será Deus servindo tua casa, tua família e tua geração. Deus não fica em dívida para com ninguém. Quem fizer alguma coisa para o seu reino e para o seu nome, colherá benefícios extraordinários disso. Você sabe que até ímpios, que quando eram ímpios, só por ajudarem a obra de Deus, o reino de Deus, foram beneficiados? Você sabia do homem centurião? Ele era um ímpio. Vamos colocar assim. Ímpio do ponto de vista da sua nação. Era incrédulo do ponto de vista da sua nação. Embora ele tivesse fé pessoal, fé esta que se via na maneira como ele ajudava a construir os templos judaicos. O dia que foram rogar Jesus para curar o criado dele, o argumento foi esse: ele tem construído nossos templos, as sinagogas. E Jesus, por causa disso, estava aí lá. Nós temos um Deus grato. Diga comigo, Deus grato. Deus não fica com dívida de ninguém, meu irmão. Ei, não fica. Aleluia. Não fica. Não há nada que você vai fazer para Deus que Ele não vai fazer mais. Não há nada que você vai fazer para Deus que Ele já não fez mais. Por isso, por favor, em vez de você ser alguém que quer amaldiçoar teus filhos, vir roubar telefone na igreja, por que você que rouba um telefone? Na oração vem iPhone, ei, meu Deus, 3 câmeras. Em vez de ver Trindade, está a ver câmera. Porque a cultura anterior, irmã, um telefone desapareceu. Assim você veio na igreja para tirar o telefone ali. Depois a mana, vida, problema, não fiz nada a ninguém. Por que está acontecendo isso? Fizeste. Só não lembra, mas fizeste. Em vez disso, irmão, faça bem. Faça bem a todos. Acuda os necessitados. Receba pessoas na tua casa, porque por causa da hospitalidade, muitos receberam anjos sem saber. Amém? A Bíblia fala isso. Então, o que a intimidade também faz? A intimidade. Segundo ponto. Deixa eu ler para aqui o meu esboço. A intimidade se vive no exemplo que somos para o próximo. Eu não vivo apenas os benefícios, porque há pessoa também que vive assim: meu pai vai orar por mim. E você não ora por quê? Já ouviram isso, né? Muitos maridos malandro, mas fala assim: eu tenho uma mulher que ora, minha mulher ora. Quando minha mulher orar, né? Ele não é sério, mas acredita na seriedade da mulher dele, né? Eu mesmo não vou na igreja, mas quando minha mãe ora, se minha avó orar, fazer 3 Pai Nosso. Não, a intimidade não se vive só no exemplo dos outros. A intimidade se vive no exemplo que você se torna para o meio em que você está inserido. Não depende apenas do que os outros fazem por ti. Começa a fazer também pelos outros, para a glória de Deus. Amém? Diga para alguém: seja você também um crente. Diga: seja você também crente. Não confia só nos outros. Não confia só na oração do outro. Ora também. Não confia só na fé do outro. Tenha fé também. Não confia só na busca do outro. Busca também. Aleluia! Quem lembra da história do menino? Preciso terminar. Quem lembra da história do menino Jesus, o rei nascido na Judeia? Quem lembra? Quando os magos foram até a casa e o palácio de Herodes, Herodes diz assim: procurem o menino. Quando o achar, me chamem, porque eu também quero lhe adorar. Procurem o menino. Quando lhe achar, me chamem, porque eu também quero lhe adorar. Amado, você não pode querer encontrar Jesus pedindo para outras pessoas. Porque quando os magos encontraram, não foram ali falar. Deram a oferta dele, trocaram de caminho, foram. Amado, enquanto você está esperando que o outro procura por você, você nunca vai lhe achar. Procura-me enquanto me podes achar. Procura enquanto me podes. Por isso, não vão só eu também vou na vigília. Não vou só você, eu também vou orar. Não vou só evangelizar você, eu também vou evangelizar. Não terceiriza a tua fé. Não permita que alguém
Faça na tua conta aquilo que é tua conta fazer. Amém. Eu nunca terceirizei minha fé. Minha esposa ora por mim, amém, mas eu também oro. Meu pai ora por mim, eu também oro. Minha mãe ora por mim, amém, mas eu também oro. Eu também estou em oração. Não me mete em stand-by, eu também estou na busca. Aleluia. Não deixa só o pastor ler Bíblia na tua conta, lê também. Não espera só pregação de domingo. Se prega mesmo você sozinho, na meditação da manhã, da tarde e da noite. Encontre espaço para você ter comunhão com Deus. Eu gosto de ouvir meu pastor falar, amém. Eu gosto de ouvir, não, mas eu também vou ler diretamente para ouvir Deus direta. Amém? 1 de Pedro 22 diz o seguinte: considerando que tendes a vossa vida purificada pela obediência à verdade, que leva ao amor fraternal não fingido, amai uns aos outros. Eu quero dizer o seguinte aqui, amados. Ser sério é uma manifestação do amor para com o outro. Amém? Seriedade é manifestação do amor para com. Quando você tem uma fé não fingida, você está sendo uma bênção para os outros. Amém? Pai, mãe, quando teus erros surgem, eles não afetam só você, eles afetam também os outros. O que você fizer de errado não é só para ti, é para os outros também. Você não pode falar, a vida é minha, a vida não é tua, é nossa. Tua vida sozinho é não. O que você faz de mal me afeta, ou não? Augusto Cury chama isso de corresponsabilidade universal. O que acontece nessa parte do mundo afeta o mundo todo. O mundo todo. Certo? O mundo todo. Então, amado, não pensa que a vida é tua pessoal. Não, a vida é nossa. Você não pode se cortar. Você não pode se ferir. Amém? Já disse no domingo, a água que você deita no teu quintal ou fora do teu quintal produz mosquito que vai no quintal do outro e dá paludismo no outro. O paludismo que eu apanhei não é do mosquito que nasceu da minha água, é da água do vizinho. É do esgoto da cidade. Então existe uma corresponsabilidade universal, geral entre nós. Então cuidar de ti mesmo é uma maneira de me amar. Quando você se cuida, mesmo vestir. Há muitas moças que dizem, vida é minha, corpo é meu, eu sei que visto. Não sabes nada. Você é ignorante. Porque quando você veste, você até não se vê. Quem te vê melhor somos nós. Ou não? Quem aqui se viu? Quem aqui já se encontrou com ele mesmo? Conhece a cara dele de se ver? Ninguém. Você sabe tua cara porque você viu ou na foto ou no espelho, só. Mas outras pessoas já te viram diretamente. Você anda todos os dias contigo mesmo, mas nunca se viste. Nunca se encontraste. Nunca se olhaste no olho. Não sei quem não te olhar. Por isso que você se faz nos afeta. Ou não? Se cocina nas costas. Você tem que me pedir ajuda para te coçar. Você não vai aguentar. Existe em ti uma parte de ti que é mais nossa do que sua. Por isso, o cuidado que você tem contigo é produção de exemplo para os outros. Tente ir aí na história dessa tirada que não vão te agarrar nas pessoas. Porque até você pode morrer, mas o que vai ver vai ficar traumatizado para sempre. Porque se matar não é só se matar, é porque vou se matar. Não, você está causando mal nos outros, você não sabe. Ah, eu é que visto o que quero, mete curtinha, eu assim marido da outra, tu a te vê mesmo, depois vou mal em casa. Doente. Porque a pessoa que falou que vida é dele, estragou o olho dos outros. Tio do carro acidentou, pancou, outro aí se aleijou, um foi cometer pecado, procurou prostíbulo, porque a pessoa que disse que vida é minha, não sabe que causou estrago nos olhos dos outros, na mente dos outros, no ser dos outros. Então, amado, nesse mundo, você precisa entender que ter intimidade com Deus é amar os outros. E amar os outros é você cuidar de si, de maneira que a tua vida não afeta. Amém. Sabe por que as pessoas estão fazendo noite no hospital, nos médicos? Por quê? Porque vida não é tua. Porque quando você fica doente, outra pessoa que não dorme. Vida não é, você não vale a pena, a vida é minha. Vida é tua como? Você tem medo do que vai fazer? Está a dormir de pé para te cuidar você. Está vendo? Ferida que você se rasga, outro que cose. O médico está a apanhar com a treque-treque. Em média, os médicos morrem mais cedo que as pessoas que eles tratam. Então, a vida é tua como, irmão? Não é nada tua. Teu trabalho não é teu, é nosso.
Quando você vai na lava produzir tomate, você tem que ter cuidado. Mesmo quando você está na cozinha do restaurante, você tem que meter o teu cabelo não cair na nossa comida. A vida não é tua, a profissão não é tua, é tudo nosso. Tudo gira em torno de todos. É difícil entender isso. É difícil entender isso. Quando Deus nos cobra a santidade, não nos cobra só por causa... Você não cuida. Quando você se cuida, você cuida. Porque o dia que você for, você terá deixado pegadas para os outros seguir. Amado, há país que você piscou uma moça, é assédio. É assédio. Você chama, foste preso. E foi preso por quê? Porque fez É cultura. Aqui não. Aqui moço já fica na rua com grade de cerveja. Como é, dama? Passa esse corpo. Ei! Olha atrás, estou a falar contigo. Tá chachá. É normal, é hábito aqui da estupidez dos moços. Começou com os pais que tinham 14 nos anos 70. A estupidez expandida, espalhada. Ninguém respeita nada, ninguém respeita ninguém. Mulher é apenas objeto para ser abusado, usado. Amados, isso tudo é herança. Isso não foi estabelecido por aqueles que nos antecederam. Olha para os nossos exemplos políticos, sociais. Você tem famílias unas. Se é marido de uma só mulher. Você tem filhos todos educados? Não tem. Todo ele tem sempre um funge fora. Isso tudo é herdado. Bebedeira dos nossos jovens é herdada. A prostituição é herdada. É só olhar para as lideranças anteriores a nós que passaram isso. E como se não bastasse, Satanás está a investir pesado. Não ficou apenas nos líderes políticos, não ficou apenas nos líderes sociais, entrou nos líderes religiosos. Nós estamos sendo afetados com o mesmo exemplo negativo. Líderes religiosos com fundos fora. Com filhos fora. Com uma segunda casa paralela. Alguém certamente escreveu. Nós investigamos nosso pai para saber se nosso pai tinha família fora e descobrimos que nós somos a família de fora. Esse é pai malandro Pro Max. Porque quando a família de fora acha que o pai tem família de fora e eles são a família de fora, esse pai, ele está em 2 sítios ao mesmo tempo. Quebrou a lei da física, Pedro. É impossível que isso aconteça. Então, amados, temos essa herança. O que queremos deixar para depois? Eu estou a falar para a igreja que eu pastoreio com todo temor e tremor. Que o Senhor nos ajude a fazer melhor. A sermos uma família íntima num mundo em degradação. Ainda que as famílias se degradam, as famílias se prostituem,
há famílias que são de bebedeira, há lutas, há desrespeito. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu e a minha casa andamos com Deus. Eu e a minha casa servimos ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Se coloque em pé e peça por alguns minutos que o Senhor te conceda ser exemplo, a seguir exemplo e a deixar exemplo. Aleluia.